Meus irmãos, foi detectado um probleminha na gravação do vídeo anterior que cortou o último capítulo em que estávamos lendo. Então, nós vamos dar continuidade fazendo a leitura do capítulo 23 e fazendo uma breve meditação. Amém? Então, capítulo 23 de Ezequiel. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, era uma vez duas irmãs que moravam no Egito. Quando eram jovens, elas perderam a virgindade e se tornaram prostitutas. A mais velha se chamava Olá, que representa Samaria, e a mais nova, Olibá, que representa Jerusalém. Eu casei com as duas e elas me deram filhos. Embora fosse minha, Olá continuou a ser prostituta e estava louca pelos seus amantes da Assíria. Eles eram soldados de uniformes vermelhos nobres e oficiais graduados, todos eles jovens atraentes, oficiais da cavalaria. Olá foi prostituta de todos os oficiais assírios, e a paixão dela a levou a se tornar impura, adorando os ídolos assírios. Ela continuou o que havia começado como prostituta no Egito, onde tinha perdido a virgindade. Desde os seus tempos de mocinha, os homens dormiam com ela e a tratavam, como prostituta. Por isso, eu a entreguei aos seus amantes assírios, a quem ela tanto desejava. Eles a deixaram nua, prenderam os seus filhos e filhas e depois a mataram com uma espada. Em toda parte as mulheres falavam a respeito do fim que ela teve. Apesar de ter visto isto, Olibá se tornou uma prostituta ainda mais sem vergonha e imoral do que a irmã. Ela também se apaixonou pelos nobres e pelos oficiais assírios, soldados de uniformes vistosos, e pelos oficiais da cavalaria, todos eles jovens simpáticos. Vi que ela era totalmente imoral. Assim, a segunda irmã seguiu o mesmo caminho da primeira. Olibá se afundou cada vez mais na imoralidade. Foi atraída pelas figuras esculpidas na parede e pintadas de vermelho vivo. Eram figuras de altos oficiais da Babilônia. Eles usavam cinturões e turbantes de luxo. Logo que viu as figuras desses oficiais, Olibá apaixonou-se por eles e mandou que mensageiros fossem falar com eles na Babilônia. Os babilônios vieram para ter relações com Olibá. Eles se aproveitaram dela e cometeram com ela tantas imoralidades que ela ficou com nojo deles. Olibá ficou nua em público e todo mundo ficou sabendo que era prostituta. Eu fiquei revoltado contra ela, como havia ficado contra sua irmã. Ela afundou cada vez mais na prostituição, fazendo como nos tempos de moça, quando era prostituta no Egito. Ela ficou apaixonada por homens sensuais, de membros grandes e tão fogosos no seu desejo como jumentos e cavalos. Assim, Olibá, você quis repetir a imoralidade dos seus tempos de moça no Egito, quando os homens apalpavam os seus seios e você perdeu a virgindade. Por essa razão, eu, o Senhor Deus, estou dizendo isto a você, ó Olibá. Você está enjoada desses amantes, mas eu farei com que eles fiquem com raiva de você e os tratei para que a cerquem. Vou trazer todos os babilônios e todos os caldeus das cidades de Pecode, de Soa e de Coa, e todos os assírios. Todos eles são jovens oficiais, nobres e simpáticos.
Todos eles são graduados e altos oficiais da cavalaria. Do norte eles atacarão, trazendo um grande exército com carros de guerra e carretas de mantimentos, armados com escudos e capacetes. Eles cercarão você, e eu a entregarei a eles, e eles a julgarão pelas leis deles. Deixarei que eles a tratem com ódio, pois estou irado com você. Eles cortarão o seu nariz e as suas orelhas, e matarão os seus filhos. Sim, eles tirarão de você os seus filhos e filhas, e os queimarão vivos. Eles arrancarão as suas roupas e tirarão as suas joias. Eu acabarei com a sua imoralidade e com a prostituição que você tem praticado desde que estava no Egito. Nunca mais você olhará para nenhum ídolo, nem pensará mais no Egito. O que o Senhor Deus diz é isto: eu a entregarei nas mãos deles, que você odeia e de quem você tem nojo. E porque eles a odeiam, tirarão tudo aquilo que você conseguiu com o seu trabalho e a largarão completamente nua, como se fosse uma prostituta, por causa da sua imoralidade e da sua prostituição. Esses castigos caíram sobre você. Você foi prostituta dos povos e ficou impura por causa dos ídolos deles. Você seguiu o exemplo da sua irmã, por isso castigarei você também, como castiguei a sua irmã. O Senhor Deus diz: você beberá o copo da sua irmã, que é largo e fundo. Todos vão caçoar e zombar de você. O copo está cheio. O copo da sua irmã Samaria, cheio de medo e desgraça, vai trazer para você embriaguez e dor. Você beberá até esvaziá-lo, depois o quebrará, e com os cacos rasgará os seus seios. Eu, o Senhor Deus, falei. Agora, o que o Senhor Deus está dizendo é isto: você me esqueceu e me virou as costas. Portanto, sofrerá por causa da sua imoralidade e da sua prostituição. O Senhor me disse: homem mortal, você está pronto para julgar Oolá e Oolibá? Então acuse-as das coisas vergonhosas que têm feito. Elas cometeram adultério e assassinato. Cometeram adultério com ídolos e mataram filhos que geraram para mim. Elas ofereceram os meus filhos para serem mortos em sacrifícios aos seus ídolos. E isso não foi tudo o que fizeram. Também profanaram no meu templo e quebraram o sábado que eu havia mandado guardar. Mataram os meus filhos como sacrifícios aos ídolos, e naquele mesmo dia vieram ao meu templo e o profanaram. Oolá e Oolibá enviaram mensageiros para convidar homens de longe, e eles vieram. Elas tomaram banho, pintaram os olhos e se enfeitaram com joias. Sentaram-se numa bela cama com uma mesa bem posta diante delas. E sobre a mesa puseram o incenso e o azeite que eu lhes tinha dado. Então ouviu-se o barulho de uma multidão alegre e entrou um grupo de homens do deserto. Colocaram pulseiras nos braços das mulheres e lindas coroas nas cabeças. E eu disse a mim mesmo que eles estavam usando como prostituta uma mulher gasta pelo adultério. Muitas vezes eles voltaram a estar com essas prostitutas. Tornaram a se encontrar com Olá e Olibá, essas mulheres imorais. Os homens direitos vão condená-las por adultério e assassinato, porque elas adulteram e as suas mãos derramam sangue. O que o Senhor Deus diz é isto: tragam uma multidão para pôr medo nelas e roubar o que elas têm.
que a multidão jogue pedras nessas duas mulheres e as ataque com espadas. Mate os seus filhos e ponha fogo nas suas casas. Acabarei com a imoralidade que há no país inteiro, como um aviso para que nenhuma mulher cometa adultério como essas duas cometeram. Quanto a vocês, as duas irmãs, eu as castigarei pela sua imoralidade e pelo seu pecado de adorar ídolos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Então aqui concluímos a leitura que foi cortada no vídeo anterior. E não poderíamos estar deixando de ler este capítulo 23. Este capítulo 23 é uma grande comparação do Senhor com a nação de Israel, a nação que estava dividida em dois reinos, o reino ao norte com a capital Samaria e o reino ao sul de Judá, cuja capital era Jerusalém. E aqui na comparação, Samaria era era Olá. E Jerusalém era Oolibá. A primeira fez coisas terríveis, se seduziu, e a segunda acompanhou no mesmo processo, no mesmo ritmo. Sendo que esta comparação do Senhor numa imoralidade espiritual, porque todo casamento é um pacto, é uma aliança. Então havia aliança do povo de Deus com o Deus de Israel, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando elas vão atrás de ídolos dos outros povos, elas se constituem prostitutas espirituais e praticam imoralidades, se prostrando a outros deuses, fazendo sacrifícios a outros deuses. É como se elas tivessem relações, intimidades, o que é abominável ao Senhor, porque no casamento nós temos que ter fidelidade ao nosso cônjuge, um único cônjuge, que é o nosso Deus. Então, espiritualmente, o Senhor era o marido, era o cônjuge traído por essas duas irmãs. Na verdade, uma única nação que foi dividida em dois reinos. O reino do norte, capital Samaria, o reino do sul, capital Jerusalém. E assim o povo de Israel todo pecou contra o Senhor. Todos foram atrás de ídolos, foram seduzidos. Essa linguagem figurada mostra como se fossem homens e mulheres de verdade, mas na verdade era o povo de Deus se prostituindo com deuses e de povos distantes, de povos que os adoravam com imoralidades sexuais, os adoravam com sacrifícios nojentos e repugnantes ao Senhor, oferecendo os próprios filhos. Então, os filhos que Deus deu à nação de Israel, que o Senhor fez se multiplicar, o povo de Israel mesmo pegava os seus próprios filhos inocentes e oferecia nos altares. Então, se prostituíam em adoração e tinham sangue em suas mãos, porque entregavam seus filhos em sacrifícios, o que enojou o Senhor aquela situação. E mesmo o Senhor levantando os seus profetas, anunciando o seu castigo e desejando que se voltassem para ele, que se arrependessem, mas os seus corações se endureceram a tal ponto que o Senhor castigou. O Senhor levantou Ezequiel: agora julgue o castigo das duas, homem mortal. Vamos ao versículo 36. Olá e Olibá, acusem-as das coisas vergonhosas que têm feito. Então o profeta estava agora anunciando o pecado delas, expondo o pecado delas, e por isso elas iam sofrer o castigo do Senhor. Toda a nação de Israel ia sofrer o castigo do Senhor. Por quê? No versículo 35 diz: você me esqueceu e me virou as costas.
portanto sofrerá por causa da sua imoralidade e da sua prostituição. Meus irmãos, tomemos o exemplo do povo de Israel para a igreja do Senhor e não venhamos a virar as costas para o nosso Deus, a deixar de seguir os seus mandamentos, a deixar de seguir uma vida que agrada ao Senhor, que esteja em conformidade com a palavra do Senhor, nos moldes da palavra do Senhor, que não venhamos a praticar a imoralidade, de adorar a deuses e de estarmos dando lugar à nossa carne, aos nossos desejos, porque nós ainda estamos nessa carne mortal, ainda estamos submetidos aos desejos dela, mas a luta deve ser constante para estarmos vencendo, sacrificando a nossa carne, sacrificando as nossas concupiscências, os nossos desejos e colocando os desejos do Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, pedindo sempre perdão ao Senhor para que possamos estar firmes e fortes, pedindo a sua graça também para nos auxiliar a cada dia, porque sem Ele, irmãos, não temos como prosseguir, não temos como avançar. É por Ele, por meio dele que conseguimos a vitória, porque Ele já nos garantiu a vitória lá na cruz do Calvário, aleluia. E Ele diz que nós teremos aflições, e as aflições de todos os tipos, mas o Senhor quer que tenhamos coragem, coragem e determinação de estarmos vigilantes, tendo cuidado, olhar quem está em pé que não caia, porque nós não viramos super-heróis quando aceitamos a Jesus como Salvador, não. Nós ainda continuamos no domínio dessa carne, mas não mais escravizados, porque o Senhor nos libertou, mas até que o Senhor volte, precisamos estar martirizando sim os nossos desejos, para que o Senhor prevaleça nos nossos corações. Aleluia! E a nossa adoração ao Senhor seja somente a Ele, e toda a honra, toda a glória e toda a dedicação da nossa alma e do nosso coração ao nosso Deus. Que o Senhor mesmo, através da sua palavra, através da meditação na sua palavra, nos ensine a como devemos andar, como devemos prosseguir e adorar o nosso Deus para sempre. Aleluia! Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, tenham um dia de paz, fiquem todos com Deus e que o Espírito Santo do Senhor venha falar cada vez mais aos nossos corações e venha nos ensinar, porque de nós mesmos não temos nada. Vamos prosseguindo pelas páginas da Bíblia, trilhando a nossa jornada em nome de Jesus. Aquele abraço fraternal da irmã Daniela e fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.